Acho que está se tornando necessário falar aqui no canal é sobre como lidar com a hipergamia para quem está em relacionamento. Eu recebo vários e-mails normalmente dos caras que têm namorada ou querem ter namorada, eles não sabem como se comportar, sobre como colocar, por exemplo, limites ou cláusulas no relacionamento, como lidar com o comportamento da hipergamia, até onde eles devem tolerar. Parecido com aquilo que eu disse recentemente sobre as curtidas no vídeo anterior, eu já comentei para vocês que você assume riscos ao entrar no relacionamento, que você vai ter que enfrentar isso, faz parte de você jogar esse jogo. Então eu já falei sobre isso, não vou ficar repetindo aqui, dizer novamente para vocês que é o preço que você paga, todo mundo já entendeu isso, tá? Uma coisa que eu vejo que os caras querem entender, basicamente, é uma fórmula mágica sobre como evitar a traição, o que eu já disse para vocês que não existe, porque a origem de toda essa preocupação dos caras, ou essa insegurança, tá? É a preocupação de ser traído, ser enganado, ser trocado no final das coisas. Então como que eu amorteço melhor a hipergamia no relacionamento, né? Eu ainda não decidi se eu vou fazer esse vídeo aqui em duas partes, vai depender do tamanho que ele ficar, depois que eu fizer os primeiros comentários aqui e a primeira introdução comentando sobre como proteger e fortalecer o seu ego no relacionamento, porque é isso que é o melhor que você pode fazer, tá? Para conseguir amortecer, digamos assim, os efeitos de uma traição, beleza? E é o seguinte, rapaziada, aqui no canal eu decidi que eu vou fazer vídeo sobre investimento pessoal, eu vou fazer vídeo sobre, às vezes, Black Pill, vou fazer reacts e etc, tá bom? Vou fazer Red Pill ofensiva, vou fazer Red Pill defensiva, tanto para Red Pill como para Purple Pill. Então esse vídeo aqui seria uma Red Pill defensiva para Purple Pill, porque eu não sei se vocês sabem, mas tem muitos caras aqui no meu canal que têm namorada, querem ter namorada, estão em relacionamentos, são casados, não sei se é a maioria, não sei se é a proporção, mas eu sinto que eu tenho que fazer vídeo para esses caras também, e eu gosto também desses assuntos, rapaziada. Eu gosto de tudo referente a Red Pill, desde a ofensiva, desde a defensiva, desde a Purple, da Black, eu gosto de todas, e eu resolvi aqui no meu canal que de agora em diante eu vou falar sobre as coisas que eu quero. Eu sei que algumas delas eu vou tomar mais hate, eu vou ser mais criticado, mas eu decidi que eu vou falar sobre as coisas que eu gosto. Eu tava me poupando muito, entendeu? De falar sobre vários assuntos, cara, preocupado sobre o que iam dizer, sobre o que iam falar nos comentários, eu resolvi não esquentar mais a cabeça com essas coisas, tá? Mesmo se tiver que falar de relacionamento e Purple Pill, eu vou falar, se for um assunto que eu acho interessante e pode ajudar vocês e as pessoas de um modo geral, beleza? Eu já falei pra vocês que uma das preocupações que um homem tem ao se envolver com uma mulher é a fraude na paternidade, é uma das principais, porque o homem nunca sabe se ele é o pai ou não, então ele desenvolveu mecanismos de defesa, tá bom? Para garantir a sua estratégia reprodutiva, tá? Vamos colocar mais ou menos assim, rapaziada. É como se a sua estratégia reprodutora, o ato reprodutivo do ser humano, fosse o computador, entendeu? É o computador que você tem. O ego é como se fosse o que vai controlar o seu sistema reprodutivo. Ele que vai guiar você sobre como seria a melhor maneira, a maneira mais eficiente de você reproduzir. O ego que tem esse papel. O ego é como se fosse o sistema operacional da reprodução, entendeu? Então, muito do porquê você vai ficar se perguntando é que seu ego está preocupado em tomar uma fraude na paternidade, tá? Quando, sei lá, a garota curte foto de não sei quem, ela usa roupa de tal forma. É o que eu falei, os ciúmes é uma manifestação do ego, né? Os ciúmes, rapaziada, é como se fosse um mecanismo de defesa para fraude na paternidade, entendeu? Então, como que você se protege, como que você se previne referente a isso? O que vale destacar, rapaziada, como eu posso explicar para vocês de uma forma mais informal? É como se no passado, seu ego, o cara tá cortando o Wolverine aqui do lado de novo, o escudo do Capitão América, não sei se vocês estão ouvindo aqui no microfone. O que acontece? No passado, é como se o seu ego não tivesse que se preocupar com tantas coisas. Porque no passado, cara, você não tinha feminismo, entendeu? Você não tinha essa tal de libertação sexual. Então hoje tem uma puta... Hoje, cara, é como se o alarme do homem... Tá, a preocupação do homem tomar uma fraude na paternidade tivesse se multiplicado por 10. Por internet, mídia social, hipergamia em aberto, entendeu? As formas que elas se comportam às vezes no Instagram, talvez. Tudo isso deixa você muito mais preocupado, cara. É como se seu ego tivesse mais motivos para ser preocupado que no passado. Antigamente não tinha internet, não tinha smartphone, entendeu? Então, seu ego, entre aspas, estava mais sob controle. Não tinha tantas coisas assim para ele ficar incomodado, referente à natureza feminina. Hoje é diferente. Hoje a sua preocupação está multiplicada por 10. Entendeu? Então, por isso que é muito complicado. Não quer dizer que não tem como você entrar num relacionamento que você sempre vai se ferrar, mas definitivamente hoje é muito mais arriscado, por todo o contexto que eu acabei de explicar para vocês, entendeu? Então, definitivamente, cara, hoje é mais delicado.
É mais complicado você, o risco hoje é muito maior de você acabar se dando mal. E seu ego se manifesta dessa forma. Quando tem smartphone, você não sabe o que tem no celular da sua mulher, ela está se comportando às vezes de uma forma com a hipergamia em aberto. Não estou dizendo que ela está fazendo isso de propósito, mas é o que colocam para as mulheres, entendeu? Que elas podem às vezes exercitar opções fora do relacionamento. Mesmo estando num relacionamento fechado, elas têm hipergamia em aberto por fora. Tá? Sem perceber, cara, só que seu ego vai sentir isso, entendeu? Seu ego vai se manifestar, seu ego vai ficar preocupado, os seus alarmes vão começar a disparar, que é o que elas chamam de insegurança, né? Só que na verdade é uma manifestação do seu ego preocupado em tomar uma fraude na paternidade, porque como eu disse, um homem nunca sabe se ele é o pai ou não. Então eu vou destacar aqui pra vocês algumas formas, cara, de você fortalecer o seu ego, porque é a melhor coisa que você pode fazer. Evitar a traição não tem como. Porque eu já falei que não está sob seu controle o que a mulher vai fazer, cara. Você pode colocar todas as cláusulas que você quiser, entendeu? Impedir ela de frequentar todos os lugares arriscados, mas você prevenir 100% é impossível. Se ela quiser, cara, é o que eu falei, é um risco que você corre, não está sob seu controle. A melhor forma é você fortalecer o seu ego, tá? Para diminuir os danos de sofrer uma traição, de ser traído, de ser trocado, o que quer que seja. Entendeu? Então é isso que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Eu destaquei alguns tópicos aqui. O primeiro que eu coloquei aqui, rapaziada, é ejacular muito rápido. Ejacular muito rápido ou ter problema de ereção durante o relacionamento vai enfraquecer o seu ego, vai tornar você vulnerável e vai fazer com que você fique se culpando se você for traído, cara. Então vamos supor, se você tem uma namorada, beleza? Você nunca teve problema de ejaculação, você nunca teve problema de ereção com ela, se ela trair você, você vai se culpar menos. Você vai falar, pô, cara, mas, sei lá, o meu desempenho estava bom, o meu desempenho estava em dia. Tá? Então, você definitivamente não vai ficar se martirizando tanto se ela te trair. Por isso que é importante, cara, você não começar a desenvolver esse problema. Você vai sentir que você vai estar devendo pra garota e você vai ficar se culpando. Você vai ficar se responsabilizando. Imagina o seguinte, você estacione o seu carro numa zona que você sabe onde acontecem muitos furtos, muitos roubos de automóveis e tal. Você para seu carro lá, de madrugada, sem seguro, com a janela aberta e com a chave no contato. Se alguém roubar seu carro, você vai ficar puto consigo mesmo, cara. Você vai querer bater a cabeça na parede, entendeu? Você vai falar, caralho, também eu sou muito burro, né? Como se você tivesse sido responsável por aquela circunstância, entendeu? Parecido com, vamos supor, você vai ter uma luta lá contra o seu adversário. Tá? Aí você não se prepara para a luta, você não faz o seu treino direito, você não faz a sua dieta, você não dorme bem, você não se empenha na hora de você estar treinando lá com o seu coach e tal. Aí quando na hora que você entrar no ringue com esse cara, se você perder, você vai ficar se culpando, cara. Você vai falar, cara, mas eu também não comi direito, não me esforcei, a culpa é minha, entendeu? Agora, se você fez tudo direito, você se esforçou, você correu, você se dedicou antes da luta, mesmo se você perder, você vai se culpar menos. Porque você fortaleceu o seu ego para aquela luta também. Tá? Então é a mesma coisa aqui na traição, cara. Uma das formas de você não permitir que seu ego enfraqueça é você mantendo um alto desempenho sexual. É isso que eu quero dizer. Próximo tópico de você também permanecer seu ego forte, manter seu ego forte, porque daí se você for traído, tá? Não vai te abalar tanto assim, vai ser mais fácil de você seguir em frente, beleza? Abandonar o investimento pessoal. Muitos caras, eles começam a abandonar o investimento pessoal quando eles entram em relacionamento. Começam a engordar, começam a parar de desenvolver os hobbies dele, entendeu? Começam a focar só na garota, por exemplo. Começam a ficar mais preguiçosos, mais relaxados. O cara para de cuidar do seu corpo, para de se vestir bem, entendeu? E aí o cara toma um chapéu da garota e ele vai ficar se culpando. Porra, mas eu também engordei... parei de fazer atividade física, parei de fazer as coisas que eu fazia que me tornavam mais atraentes, etc. Tá? Então uma das formas de você prevenir também o enfraquecimento do seu ego, beleza? É você abandonando o investimento pessoal, cara. Basicamente aqui, rapaziada, você tem que sair com uma mentalidade que é o seguinte, a minha parte eu fiz. Ah, ela me traiu? Velho, eu fiz tudo que eu podia, na cama eu mandava bem, eu ganhava bem, eu estava empregado, estava com shape legal, minha mentalidade estava boa. A minha parte de um relacionamento eu fiz. Que é o que eu falei, velho, não tem como você se prevenir 100% da traição, entendeu? Próximo tópico. Protetor. Você tem que se considerar um protetor, rapaziada, porque quando você é traído, você é trocado, digamos assim, uma das coisas que você vai fazer é se julgar, entendeu? Você vai se considerar que você não é homem o suficiente, entendeu? Uma das formas de você não se questionar se você é homem o suficiente é você considerar, cara, que você é melhor do que outros homens no combate. Fez sentido o que eu falei pra você? Se você olhar pra outros homens, mais especificamente ainda pra esse cara que você foi trocado ou traído, se você sentir que você é superior a ele no combate físico, entendeu? Você vai se julgar menos. Você vai se martirizar e se culpar menos. Uma das formas de você se culpar menos é você se considerar um protetor. É você se considerar que você
beleza? É superior a outros homens no combate físico, cara. Se você considerar que você é um bosta, que você é um merda, que você não é capaz de se defender, se você for traído, isso vai servir pra você ficar se culpando e pra ferir seu ego, entendeu? Agora, se você se garante, vamos supor, um cara que é um faixa preta, se ele for traído, ele não vai sentir que ele é menos homem do que outro cara, provavelmente. Ou ele não vai se culpar tanto, ele vai olhar pro cara e vai falar, meu, aquele cara ali, meu, ele nem luta, ele nunca fez arte marcial, eu sou faixa preta em jiu-jitsu, entendeu? Eu sou mais homem do que ele. O ego, rapaziada, eu não tô falando se é certo ou se é errado, mas o ego do homem se manifesta assim, velho. O homem, ele é competitivo, ele se compara muito, e um dos motivos pelo qual o cara se culpa numa traição é porque ele acha que ele não é homem o suficiente. Uma das formas de você achar que você é homem o suficiente é quando você é um bom lutador, por exemplo, no combate físico, entendeu? Por isso que eu digo pra vocês que se não for academia, cara, se você não faz arte marcial, no mínimo academia você tem que se fazer, tá? Que mais? Traição ou tentativa. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, rapaziada. Você ter cometido traição primeiro, ou você tentar trair primeiro, você dá motivo, entre aspas, pra ela te trair nesse sentido. Você ficar de gracinha com uma mulher, ela pegar mensagem no seu celular. Porque se ela fizer depois, cara, você tá desarmado. Você vai se culpar. E sabe o que é o pior de tudo? É que ela vai fazer a traição de forma em que vai ser pior ainda pra você, cara. Ela vai tentar... Meu, agora o cara tá batendo na parede aqui com o negócio, velho. Eu não consigo raciocinar. O que vai acontecer? Você vai se culpar mais ainda porque ela vai tentar fazer com que você se culpe mais ainda, cara. Ela vai tentar fazer a traição ser 10 vezes pior pra você. Entendeu? Você ficou com uma garota que era uma 5, ela vai lá e vai trair você com um cara que é um 8. Pra isso te doer mais ainda, entendeu? Então não dê motivo pra que isso aconteça, cara. Não dê motivo pra que ela traia você, porque senão você vai se culpar e você vai falar, cara, eu fui lá atrair ela com uma 5, ela foi lá e devolveu 10 vezes pior, ficou com um cara melhor do que eu. E aí você não tem o que dizer, cara, porque você fez primeiro. E vai servir pra você ficar se culpando e te atrapalhar mais ainda pra você superar e seguir em frente. O cara tá batendo um negócio aqui na parede, velho. Separação de bens. Foi o melhor termo que eu consegui encontrar pra explicar esse contexto, rapaziada. Porque o que pode acontecer? É o que eu falei, velho. Teve um caso de um camarada que... Eu gosto de explicar através de exemplo. Teve um caso de um camarada que ele foi traído pela mulher dele, tá? E ele se saiu bem do relacionamento, a mentalidade dele ficou tranquila. Ele falou, velho, tô de boa. Porque é o que eu falei pra vocês, velho. O que ele disse pra ela foi o seguinte, cara, você faz o que você quiser, só que se eu descobrir, entendeu? É uma vez só. E aí ela traiu, ele descobriu e terminou. E acontece que ele tinha separação de bens com ela saiu com uma mão na frente e outra atrás. Ele falou, velho, quem se fudeu foi ela, cara. Quem se fudeu, então eu nem tô esquentando muita cabeça, porque, velho, ela perdeu uma casa de 2 milhões, ela não saiu com nada do relacionamento, eu fiquei com tudo. Ela só levou o que era dela e as roupas do corpo, entendeu? O resto, a casa foi o que comprei, entendeu? Os móveis, o carro, não sei o que lá, é tudo meu e continua comigo, tá certo? E ela foi embora, não levou nada. Se você tem comunhão de bens, se você mora na casa da mulher, o que quer que seja, às vezes se você tem filho, cara, se ela ficar com a guarda, se ela levar seu carro, entendeu? Se você tiver que pagar pensão, se você tiver que dividir patrimônio, isso vai ser pior ainda pra você, você vai ficar puto da vida. Você vai se culpar mais ainda, cara. Você vai ferir seu ego mais ainda, entendeu? Então, quando você não tem esse tipo de vínculo patrimonial com a mulher, vai ser muito mais fácil você superar e se culpar menos e, consequentemente, não ficar autoferindo o seu ego. Beleza? Próximo tópico, nunca entrar no polo feminino. Esse aqui é o último. Beleza? Nunca entrar no polo feminino, rapaziada, no seguinte sentido, eu vou fazer 2 partes desse vídeo, tá? Nunca entrar no polo feminino, rapaziada, porque também vai servir pra você ficar se culpando. Não permita que a garota sabote o relacionamento. Termina antes, cara. Porque se você permitir que ela comece a sabotar o relacionamento, ela coloca você no feminino, faz você correr mais atrás da validação dela, entendeu? Não só isso vai sair, o contexto da traição vai ser, porque se ela te trair, presume-se que você vai terminar com ela, né? É aquilo que eu falei, rapaziada. Quando você entra no feminino, entendeu? A mulher termina com você, seja por traição, seja porque ela terminou, tá? Você tomou um término beta, lembra do término beta? Aquele que perde no relacionamento é o que vai ficar pensando mais no outro, cara. É o que vai ficar se martirizando mais. É o que vai ficar com o ego mais ferido. Uma das formas de você perder num relacionamento, no término, é você entrar no polo feminino, entendeu? Se a mulher traiu você, presume-se que o relacionamento vai terminar. Mas você estava no masculino, você também vai se martirizar menos. Porque foi um término alfa. Uma traição alfa, digamos assim. Vou usar esse termo aqui só para definir com vocês, entendeu? Então não tome uma traição beta, onde a mulher trai você e você já está no feminino, ela já está sabotando a relação, já não está tendo mais relação sexual com você, já não está te respeitando direito, entendeu? Está demorando para responder suas mensagens, está exibindo vários sinais de perda de interesse. Não permita que chegue até esse ponto. Então, evite entrar no polo feminino. Como eu falei, rapaziada, se você se preveniu através de tudo isso que eu destaquei pra vocês e mesmo assim você tomou uma traição, teoricamente, cara, o seu ego será menos abalado, entendeu? Você vai se sentir mais forte. Por último,
você vai conseguir enfrentar melhor, entendeu? E vai conseguir até superar melhor o pós-relacionamento ou o momento de pós-traição, digamos assim. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, por fim, rapaziada, aquela frase que eu disse pra vocês, beleza? O cara que é corno não é o cara que é traído, é o cara que é traído, mas não consegue impor o respeito dele que permanece. Ser traído, rapaziada, não faz de você menos homem. Você tem que digerir isso na sua cabeça, cara, pra você não ficar procurando pelo em ovo, entendeu? É o que eu falei, você entrou num relacionamento, velho, se ela fizer, ela vai ter que fazer, tá? Se ela sair com as amigas, ela me trair, cara, pelo menos é o que eu disse, a minha parte eu fiz. Meu desempenho sexual tava bom, eu me considerava um protetor referente a outros homens, entendeu? Eu não entrei no feminino, eu não tinha bens compartilhados com ela, meu investimento pessoal tava no ponto, tá? Então você vai se culpar menos. Essa é a melhor forma, porque não tem como você se prevenir 100% da traição. A melhor forma é você proteger o seu ego, porque quando você for traído, ele vai estar resistente, aquilo não vai te abalar tanto. Minha parte eu fiz, cara. Ela me traiu, velho, isso é culpa dela, não tenho controle pelo que ela vai fazer, rapaziada. A mulher quiser trair você, chefe, ela dá um jeito, tá ligado? Pra elas é muito fácil. Se você ficar se culpando ou se perguntando o tempo todo sobre isso, tentando procurar pelo em ovo, cara, você nunca vai ter paz, entendeu? Então você tem que, é o que eu falei, você tem que assumir o risco e a consequência do que pode acontecer. Você entrou num relacionamento, um dos preços que você vai pagar é que você pode acabar sendo traído. Se seu ego estiver fortalecido, isso não vai te abalar tanto assim. O próximo vídeo que eu vou trazer para vocês são sobre as cláusulas que você, na minha opinião, deveria colocar num relacionamento, entendeu? Porque o que faz toda a diferença, rapaziada, é o que você impõe, entre aspas, antes de começar a namorar com a garota. Se você colocar, por exemplo, limites antes do relacionamento, tá? E ela quebrar os limites lá na frente, 6 meses depois, não serão inseguranças da sua parte, será falta de respeito. Agora, se você, por exemplo, não colocou lá que ela não pode conversar com fulano, e aí depois ela vai lá e começa a conversar com fulano e você confrontar ela, aí ela pode falar que você está sendo inseguro. Mas se você colocou isso desde o início, ela está faltando respeito com você, entendeu? Então existe essa diferença. A diferença entre insegurança e desrespeito, rapaziada, vai ser você colocar essas coisas inicialmente antes de namorar com ela. Mas é o que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo, beleza? Um abraço.